Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nos corações de todos os ouvintes. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Eu quero falar com vocês neste exato momento sobre a carta da igreja em Sardes. Meus amigos, irmãos em Cristo, falar dessa igreja é lembrar que Sardes, ela era uma antiga sede real da Lídia e tinha um passado, meus irmãos, cheio de glória. Hoje em dia o lugar não passa de uma área cheia de ruína, no meio das quais surgem barracos turcos cobertos de miséria, formando uma pequena vila com o nome de Sardes. Vejamos então, meus irmãos, as características desta igreja de Sardes. Primeiro, as obras. Nós vamos falar das obras. As obras de Sardes, ela tinha o nome do que vivia, porém estava morta. Imagine. Terceiro, suas obras ela não têm sido íntegra diante de Deus. Estava acontecendo tudo isso com a igreja de Sardes. Há, contudo, umas poucas pessoas que não se contaminaram com suas vestes. E isso também havia ocorrido na igreja de Sardes. Sempre tem um remanescente, sempre tem uma pequena quantidade de pessoas que continua fiel. Meus irmãos, quando o Senhor diz à igreja em Sardes, conheço as tuas obras, não tem o mesmo sentido com as demais igrejas. Isto é, não há nem consolo, nem louvor, pois logo em seguida ele conclui para que as demais igrejas, isto é, ele conclui que tem nome de que vive, mas está morto. A igreja de Sardes, ela tinha um corpo físico, ela era uma igreja que aparentemente mostrava estar viva, mas estava morta espiritualmente. Quer dizer o quê? Quer dizer que essas obras tinham apenas aparência de vida, mas estava morta. Meus irmãos, imagine quantas são as igrejas que vivem de aparência. Um belo templo, um belo coral, belas mensagens, vida exterior, morte interior. É interessante notar que a igreja em Sardes, em contraste com outras, é deixada em paz pelo diabo. Se essa igreja não estava tocando no diabo, então o diabo deixou em paz. Que nem é citado, tampouco há referências a falsas doutrinas, provações nem sofrimentos. Por quê? Porque justamente porque ela está morta. O diabo não se preocupa com o defunto. O diabo ele se preocupa com os vivos. Então o contraste desta igreja com a de Esmirna é o total, pois esta tinha fama de pobre, mas era rica. E Sardes, a fama que tinha era de uma vida, mas estava morta. Eu quero falar para vocês neste exato momento que infelizmente a situação desta igreja retrata exatamente a maioria das igrejas, dos cristãos, dos nossos dias de hoje. Pois há um espírito enganador, mentiroso, que faz pensar que tudo está bem. Muitos frequentam a igreja com assiduidade, paga seus dízimos, não faz mal a ninguém, frequentam a igreja com assiduidade,
têm problemas por causa da fé. Elas não têm problemas por causa da fé. No entanto, são frios, são como os defuntos. Elas vivem na ilusão. Elas vivem na ilusão de uma grande mentira. Ora, assim também acontece com os cristãos sardônicos. Eles são convencidos de que seu conhecimento teológico, entendimento bíblico, lhe garante a salvação. É claro, meus irmãos, que o Senhor Jesus aqui não está determinando o juízo do inferno para a igreja em Sardes, mas chamando a sua atenção para que venha despertar e se voltar para Ele. Da mesma forma, desde o tempo do profeta Ezequiel, alerta-se, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei, para que haja salvação. O Senhor determina o seguinte: ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Está lá em Apocalipse 3:2. Meu irmão, ele ordena que a igreja em Sardes seja vigilante, a fim de consolidar o resto que está para morrer. Por quê? Porque certamente o sono da morte eterna envolvia a igreja. E o único caminho para mudar esta situação era que ela despertasse para uma vigilância efetiva, pois enquanto há vigilância, não há risco de surpresa. O diabo sempre espera a oportunidade de atacar quando o cristão está dormindo, cochilando ou distraído com a própria aparência religiosa. Meus irmãos, às vezes o orgulho da sensação de capacidade, de inteligência impede muitos cristãos de enxergarem a miséria espiritual que vivem. Esse mesmo orgulho é o que o diabo mais gosta, pois não havendo o exercício total da fé, ele pode continuar trabalhando sossegado na vida desses cristãos. A propósito, meus irmãos, as atividades da igreja em Sardes servia muito bem aos propósitos do diabo. Daí a razão pela qual elas não eram íntegras diante de Deus. A ordem seguinte é: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Apocalipse 3:3. Meus irmãos, não se pode esperar que uma pessoa que dorme possa pensar em discernir claramente, pois é incapaz de ver a realidade. Mas uma pessoa acordada tem a capacidade de pensar e lembrar das palavras de Deus há tanto tempo esquecida, e se arrepende. Quando uma pessoa se arrepende, está mostrando humildade e tempo esquecida. Se arrepende. Então o Espírito Santo se incumbe de fazer o resto. As duas ordens finais do Senhor à igreja em Sardes são guarda e arrepende-te. Estas são as palavras do Senhor para esta igreja de Sardes: guarda-o e arrepende-te. Pois o que devemos guardar? Você me pergunta, o que é que nós devemos guardar? Nós devemos, irmãos, guardar a palavra de Deus em nosso coração. Isso significa exercitar, praticar o que nela está escrito. Porque é a partir daí que o verdadeiro arrependimento acontece. Se a pessoa humildemente reconhecer que tem estado num sono espiritual e despertar para agir a sua fé, então tenha certeza, meus irmãos,
tenha plena certeza que com a base na palavra de Deus, então o fato primordial para a sua salvação é que o arrependimento. É o arrependimento. O arrependimento vai fazer você ressuscitar para a vida eterna. Finalmente o Senhor Jesus Cristo alerta dizendo: porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Está lá em Apocalipse 3:3. Em outras palavras, eles não vigiaram. Se eles não vigiarem, eles serão surpreendidos pela sua volta. E não é esse também o sentido da parábola das 10 virgens? Mateus 25 não fala das 10 virgens, meus irmãos? Simbolizando a igreja? O Senhor acrescenta: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Está lá em Apocalipse 3:4. Como é possível na igreja haver tamanha diferença? Porque é aquele que não se deixa contaminar com a sujeira dos demais. Há muitas pessoas caindo na fé simplesmente porque ficaram observando a vida dos outros. Isto também é válido para os justos, que se deixam influenciar pelo caminho dos injustos. Com eles acontece o efeito dominó. Se um cair, os demais também caem. Os poucos que não contaminaram as suas vestiduras são aqueles que praticaram a palavra do Senhor e não a dos demais irmãos. Os poucos salvos de Sardes, considerados muitos bons, alertam a todos os que têm interesse na vida eterna que o Senhor não tolera, ou mais ou menos, seja porém a tua palavra se ensina ou não. O que disto passa vem do maligno, está lá em Mateus 5:37. Ou as vestiduras estão brancas pela dignidade, pela pureza, pela santidade, ou as vestiduras vão estar sujas. O Filho de Deus em cortejo triunfal pelo céu, em vestes resplandecentes. O cristão precisa manter-se imune à sujeira deste mundo vil, a fim de conservar limpas suas vestes. É necessário, portanto, vigiar e orar a todo tempo, para que não caia nas armadilhas que o diabo tem apontado para aqueles que são de Deus. A verdade é que o diabo, como na tentação do Senhor, no deserto, tem usado a própria palavra de Deus distorcida para procurar corromper e confundir a mente dos cristãos que não exercitam a sua fé. Meus irmãos em Cristo, vocês aqui que estão ouvindo o momento de sabedoria, a salvação eterna é algo que se conquista através de uma luta constante contra as forças do inferno. Se vencermos, conquistaremos a salvação. Caso contrário, nós perderemos. Meus irmãos, vocês estão convencidos de que seu nome será confessado pelo Senhor Jesus diante do Pai e dos anjos? Tem certeza de que um dia será vestido de vestidura branca? Se por acaso você tiver alguma dúvida quanto a isso, então se humilhe diante do Senhor. Coloque o seu rosto no chão. Chame a Ele de todo o coração. Confessa teu pecado. E determinando a partir de agora, nunca mais volte a praticá-lo. E o Espírito Santo fará o resto na vida de vocês. Amiga Espírito Santo, houve pessoas que ouviram a tua palavra. Que esta palavra
esteja nos corações de cada um. Eu quero falar com vocês que continuamos em 2020 no projeto da construção da igreja Chamas Vivas sobre o Altar. Cada um de vocês já sabe, eu vou botar só o número da conta. Caixa Econômica Federal, agência 3530, operação 013, conta 003963, dígito 4. Quer falar comigo no WhatsApp? É 19989199513. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus esteja nos corações de todos vós. Um grande Senhor para todos que me ouvem.